Olá, sociedade sul-mato-grossense, meu nome é Cláudio Souza. Estou aqui para apresentar mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Um dos nossos entrevistados seria hoje o deputado João Henrique, deputado do PL, que estaria aqui falando conosco sobre o aumento de 11% para 14% e a responsabilidade que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem sobre esse fato. Mas, infelizmente, na última hora o deputado desmarcou, alegando que teria aí compromissos com o governo do estado. No entanto, o nosso programa vai entrevistar então Ricardo Bueno, coordenador do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, que está à frente dessa batalha pela redução da alíquota previdenciária. Bueno, prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. É importante você esclarecer para os servidores públicos de maneira geral a primeira reforma que ocorreu em 2017 e a segunda que ocorreu agora em 2020, maio de 2020, que aumentou de 11 para 14 a alíquota de todos os 79 mil servidores, em especial dos aposentados, pensionistas, daqueles que ganham menos. Cláudio, é histórico já a luta, de todas as entidades sindicais que fazem parte do Fórum, da segurança, educação, saúde, infraestrutura e outros, que a gente vem nessa batalha já antes, durante e depois, Porque antes a gente tentou o diálogo em 2017, porque achávamos que seria inconstitucional o que o governador estava fazendo, onde ele estava acabando realmente com a Previdência e não ajudando, Porque ele estava ali, além de ter utilizado aqueles 35 milhões que ele não depositou para o fundo esse criado em 2012 no governo anterior, que era a segregação de massa, lei federal exige isso, tinha sido feito. O governador Zambuja, em 2017, ele acaba com isso. O que foi feito por nós, entidades? Você acompanhou. Antes, um diálogo que a gente tentou com o governo, tentou com a Assembleia, não avançamos. No dia anterior à votação, ocupamos a Assembleia com várias lideranças e dormimos lá, você vai recordar disso, você servidor. Apanhamos, da polícia com borrachadas, balas de borracha, cavalaria, teve a invasão da Assembleia naquele dia. Passando isso, juntamos as entidades, pegamos uma entidade federal para poder entrar com a DIN. Essa DIN está correndo até hoje por causa dessa inconstitucionalidade, onde o governo usou mais de 400 milhões nosso, de maneira indevida para pagar as aposentadorias. Isso foi um equívoco do governador. Mesmo passando essa reforma, vem mais duas reformas. Tem a de 2019, que cria alguns dispositivos que facilitaria as votações posteriores que fizessem reforma. 2020, assumido aqui pelo Pedro Kemp, o deputado que entrevistou na semana passada, ele assume que a toque de caixa, sem discussão nenhuma com a própria Assembleia, A Assembleia ali passou como se fosse um cartório do governador. Chancelou a vontade do governador Zambuja e de seus secretários que mandaram a reforma para lá. E aí vem que essa reforma, passada durante a pandemia, onde a gente não teve condição de dialogar, vem afetar em cheio principalmente os aposentados e pensionistas. Estamos agora nessa briga tentando um diálogo com a presidência da Casa, da Assembleia, que possa dialogar com os deputados e realmente discutir uma coisa técnica, Não da maneira que foi feito. Eu tenho pegar aqui, Cláudio, eu tenho certeza, que a consultoria que é paga com dinheiro público não foi respeitada, porque se os deputados pegarem essa consultoria e ver realmente como está a situação da Previdência, o debate seria outro, Os deputados nossos falarem que não é possível fazer diferente, que tem que vir do Executivo, nós, como dirigentes sindicais, não concordamos. O porquê? Porque em outros estados, como aqui no nosso vizinho Mato Grosso, os deputados debateram, fizeram um projeto, e aprovaram na Assembleia. Vai existir um debate com o Executivo da legalidade ou não? O governador que prove que é ilegal. Eu acho que o governador tem que ter, no mínimo, a disposição de dialogar com as categorias, que é o que não está acontecendo. Bueno, nessa questão do aumento previdenciário, que acabou valendo agora a partir de janeiro, de 11 para 14, nós tivemos seríssimos problemas com o servidor recebendo a menos. Também tem a questão dos consignados. Esse fato pode zerar o servidor, ou seja, ele pode ficar sem receber pagamento, já que a Previdência aumentou, tem muito servidor que tem empréstimo consignado. Isso pode ocorrer?
Eu acho que vai acontecer o seguinte, com certeza, Cláudio, esse aumento no desconto, né, prejudicou e muito esse aposentado. E o aposentado, o que vai acontecer? Como a lei não permite o desconto acima aí de 30%, ele vai ter que fazer uma negociação diretamente com essas instituições financeiras que fizeram um empréstimo consignado. E aí ele vai ter que ter um peso ali na vida dele. Ele paga esses bancos, né, com o dinheiro que lhe sobrou, ou ele compra o seu remédio, ele compra comida para a casa dele. Então eu acredito que a inadimplência, né, desses servidores nossos vai aumentar e muito. E o servidor honesto que quando ele tiver inadimplente, ele vai começar a adoecer mais. E aí eu temo que alguns estados, alguns países aí como o Chile, onde teve reforma da Previdência devastadora, como está tendo aqui, muito suicídio no meio aí dos nossos idosos, dos nossos aposentados, que no momento que ele mais precisa, do reconhecimento do Estado, que ele prestou aí 30, 40 anos de serviço, o Estado faz isso com ele. Essa reforma que atingiu aí principalmente as pensionistas, os aposentados, tem um diferencial, que o governo alega existir um déficit e esse mecanismo adotado pelo governo do Estado foi para aumentar a receita para 300 milhões de reais, já que ele alega um déficit de 30 milhões de reais. Nós questionamos aqui o deputado Pedro Kemp em relação à questão dos números. Se quando eles votaram a favor ou contra com essa proposta de aumento, se eles tiveram acesso aos números da AGEPREV para saber quanto que é repassado pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Legislativa, pelo Poder Judiciário. O Fórum tem acesso a essas informações ou teve acesso? Porque parece que existe uma caixa preta. Inclusive, o deputado Pedro Kemp disse que é favorável a auditar a AGEPREV. Cláudio, é muito estranho que não é a primeira vez que se fala isso, né? Em 2017 já se falou isso, da caixa preta que é a nossa Previdência. Tem uma consultoria que é a Brasilis, que podia estar ali e nos colocar a par de tudo, principalmente os deputados. Quando os deputados começam a alegar isso, eu acho que é um pouco fugir da responsabilidade. A gente tem que ser bem sincero, vocês estão fugindo da responsabilidade, que vocês têm o poder, né, sendo eleito pelo povo, estando lá na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, de pedir esses dados. Vocês têm assessores pagos pelo povo, os senhores deputados são pagos pelo povo para fiscalizar. Então, se vocês acham que não está certo, que existe uma caixa preta, que vocês votaram sem saber esses números, no mínimo uma incoerência na fala de vocês, tá? Vocês teriam que ter esse número, né? Ou abra a discussão. Nós estamos pedindo para vocês, abram a discussão com os dirigentes sindicais. Vamos fazer uma discussão salutar para chegar num objetivo comum, não só no objetivo que o governador quer. Hoje, as entidades de classe que representam os servidores públicos, ou seja, os donos da Previdência, sabem quanto arrecada a AGEPREV? Cláudio, não sabe porque nós temos relatos, né, de servidores que representam o servidor lá no conselho da AGEPREV, né, e esse conselho não está tendo os dados. Se eles não estão tendo dados, pensa nós como entidades. É realmente uma caixa preta, o governo não revela o que arrecada e o que gasta. O Tribunal de Contas já se propôs a fornecer esses dados para que se possa esclarecer realmente quanto se tem no caixa da AGEPREV? Nunca houve esse diálogo, né? A gente não vê o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas não teria nem que ser provocado. Ele é um fiscalizador. Ele teria que, naturalmente, vendo tudo que vem acontecendo desde 2017, o Tribunal de Contas tinha que fiscalizar. Mas o que a gente ouve muito também é que o repasse que é feito pelo Tribunal de Contas, os outros, né, órgãos daí do Mato Grosso do Sul, que teriam que depositar dinheiro também na AGEPREV, nem isso a gente consegue saber. Porque seria interessante saber quais são os números reais da AGEPREV, tendo em vista que a legislação prevê que se cobre até 22%. Então, o governo, de repente, pode fazer daqui a pouco uma outra reforma. Você falou uma coisa bem interessante. Eles têm o dispositivo de cobrar mais, né? E por que a gente não vê a mobilização, muitas vezes, do Tribunal de Contas, dos deputados, né? Dos judiciários no alto escalão aqui do Mato Grosso do Sul? Porque é possível fazer o escalonado, só que o escalonado, de repente, tira um pouco mais de dinheiro do bolso dele, mas ele tem a mais. Você tem média salarial aqui de 40 mil, 30 mil, o judiciário com o segundo maior salário do país,
um desembargador, né? Essas pessoas não querem fazer a discussão. Por quê? Porque o 14% afeta você, trabalhador, o baixo salário. Então você tem acompanhado nas reuniões do fórum do servidor, os altos salários não estão com a gente aqui na discussão, né? Porque eles não foram afetados. O lobby deles é maior com os deputados, é maior com o governador. Esse é o grande problema. Falando em Mato Grosso, nós temos aqui uma matéria que retrata bem essa questão da interferência dos deputados estaduais daquele estado em defesa dos salários dos servidores que ganham menos. Lá foi refeito, você disse, né? Foi refeito o projeto e aí foi escalonado de acordo com a legislação vigente. Ou seja, os deputados pressionaram o governo do estado para que se retomasse o diálogo e refizesse o projeto. E aqui a gente tem essa matéria dizendo justamente isso, né? E a Assembleia foi, por unanimidade, ela repactuou o projeto e fez o escalonamento, principalmente dos salários mais baixos. Por que aqui tem essa dificuldade? A base do governo é muito maior do que a vontade ou a necessidade de se manter o equilíbrio social, tendo em vista que o governo criou um problema social, porque se o servidor não tiver como receber... Cláudio, eu acho que realmente é o que você falou, está faltando vontade dos deputados, né? Eles criaram realmente um problema social, onde quem ganha menos está sendo mais penalizado. E aqui, deputado, eu vou falar para vocês, deputado Paulo Correia, né? Os deputados aí do G10, que é um grupo grande que pode se mobilizar e vir em apoio ao servidor, que muitos votaram em vocês, aqui, né, o estado irmão Mato Grosso provou. É possível fazer esse debate. Então o que a gente está pedindo para o deputado Paulo Correia, através do ofício que nós fizemos, abra o diálogo, vamos conversar, porque de repente a gente vai ter acesso aos números, vocês vão ter acesso aos números reais e a gente pode chegar aí como fez Mato Grosso, né? Realmente diminuindo o dano, porque a reforma, de certa forma, ela é um dano, né? Só que você amenizando essa situação, tentando principalmente, né, afetar o menor número possível de servidores. E isso não está sendo feito aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então não é impossível reverter a situação de uma forma que o estado possa atender de forma gradativa os menores salários? Não, está provado, né, Cláudio? Está provado aqui que é possível fazer escalonado. Falta vontade, né, do nosso governador em abrir esse diálogo e pedir, né, que a Assembleia Legislativa faça esse esforço de abrir esse diálogo. Vocês são nossos representantes. Vocês foram eleitos para representar o povo de Mato Grosso do Sul. O servidor faz parte desse povo, certo? Então vocês, nos representando, têm que, no mínimo, tentar dialogar os verdadeiros números da reforma da Previdência. Tendo em vista, Bueno, que muitas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, o comércio vive praticamente agregado ao salário dos servidores públicos, tanto do Estado quanto da Prefeitura, né, do governo federal também. Isso vai ser, essa penalização vai ser extensiva, porque se o servidor público estadual, que é a maioria aqui, receber menos, vai deixar de comprar menos, porque quando o servidor recebe, ele vai comprar no mercado, na região, da sua cidade, do seu bairro, ele vai, né, a cabeleireiro, vai, ou seja, o dinheiro vai para o município. E quando ele recebe menos, isso também vai ser impactado, vai deixar de zerar a receita, principalmente para as prefeituras. Ou não é essa a linha de raciocínio? Cláudio, se não for essa linha de raciocínio, né, eu não sei em que estado eu estou vivendo. Porque eu acredito que os deputados, né, e o governador conheçam mais o estado do que nós dois aqui, né? E eles sabem que a economia hoje depende muito do salário da maioria dos aposentados que principalmente estão no interior, né, estão sendo afetados, e de todos os servidores em geral. Então a gente pede, fica cansativo, mas a gente pede novamente, queremos diálogo, deputado Paulo Correia, queremos dialogar com essa casa, queremos dialogar com o governo. Bueno, agradeço a sua presença aqui, os seus esclarecimentos são importantes. Gostaria que você deixasse uma mensagem, não só para o nosso público, que são os formadores de opinião, os servidores, a sociedade em geral, mas também deixasse uma mensagem ao governador do estado, que com certeza o nosso programa ele é extensivo, a gente tem recebido centenas, milhares, né, de apoio para que o programa continue, cresça. E quem faz esse programa são vocês que vêm aqui na realidade, e os servidores que nos dão todo esse apoio.
Com certeza. Primeiro para o servidor. Vamos continuar mobilizado, acompanhando as nossas redes sociais, né, o Facebook, tudo que a gente está dialogando com vocês através disso aí. Acompanhe, porque se preciso mobilização, semana que vem a gente vai reunir o fórum, tá? Se não tivermos uma resposta do Legislativo até semana que vem, programaremos mobilizações, chamaremos o servidor para frente da Assembleia. Governador, esse recado é para o senhor. Agora está na hora do senhor fazer o que o senhor fazia no começo do governo, para de repente o senhor realmente saber a opinião do servidor. O senhor lembra que o senhor ia chamar o servidor para tomar um tereré? Né? Chama o servidor, agora não precisa ser um tereré não, que nós estamos na pandemia. Chama o servidor para tomar um cafezinho na frente da governadoria, para o senhor ver o dano que a reforma da Previdência fez no bolso do nosso servidor de Mato Grosso do Sul. Um abraço para todo mundo e esperamos do senhor, governador. Nos chame para conversar. E assim nós terminamos a terceira edição do programa Conexão Pública MS. Um abraço e até a próxima edição.